ciências da linguagem, ciência da literatura, eu acho, nossa, eu acho isso uma coisa muito estranha. Talvez alguns linguistas, até gostem, né, dessa forma, a ciência da linguagem, que era a definição da linguística, né? Mas eu não sei se é válido, eu não sei se seria válido para nós. Nós estudamos linguagens, nós estudamos as linguagens dos seus mais diversos matizes, mas não de uma maneira como a ciência ou aquilo que se pressupõe quando se coloca a palavra ciência na frente de linguagem deva fazer, que é a existência de um método, de um objeto, né, de resultados que podem ser repetidos em laboratório, né, de experimentos que podem ser repetidos e dos quais pode tirar as mesmas dos quais pode retirar sempre as mesmas conclusões a partir do mesmo método. Meu Deus, com linguagem a gente sabe a mutabilidade da linguagem, isso não funciona, porque volto a dizer, se formos usar a ciência da linguagem para nos submetermos a uma forma muito senso comum de ciência, porque é para isso que colocaríamos a ciência da linguagem ou das linguagens, não vale a pena. Não vale a pena. A riqueza da nossa atividade se perde. A riqueza daquilo que nós fazemos vai se perder. Que a linguística seja linguística, que os estudos de literatura sejam estudos de literatura. Sob pena disso, né? Sob pena de termos que nos submeter a uma forma de pensar e agir, pesquisar e até ensinar que nunca foi a nossa. Que nunca foi a nossa. É pensarmos, por exemplo, se em algum momento nós pensamos em ser ciência, né, se almejou ser ciência, foi lá no século XIX com a filologia. Foi lá no final do século XIX com a estilística. Vamos voltar à estilística? Né? Aqui que nos levou a estilística. Né? Ou seja, são coisas esgotadas, são pensamentos, perspectivas que a própria evolução da área reconhece que são esgotadas. Então, como retomar questões do passado? Né? Nós evoluímos para um determinado sentido e acho muito bom que continue evoluindo nesse sentido, para garantir sempre a pluralidade das nossas atividades, porque é a pluralidade das linguagens, no fim das contas. Passo para... Já acho que esgotei os meus 2 minutos. Jorge. Jorge Valentin. Ok. O Mário está falando uma coisa certa, porque eu lembro que na minha época de graduação, lá em 1980, lá vai fumaça, nós tínhamos lá um departamento chamado Ciência da Literatura. Não sei se o Mário vai lembrar disso. E em que abarcavam várias sub-áreas e tal, e disciplinas. E a gente sempre achava muito estranho, né? Uma vez eu cheguei a comentar isso com meu pai, que professor de geografia, e falei, né? Não, vai abrir monitoria para a ciência da literatura. Ele olhou para mim e disse assim, você não faz letras? Eu falei, faço. Vocês têm laboratório lá? Eu falei, não, pai, não temos laboratório porque é no outro sentido que o termo é utilizado. Não sei também se é válido a troca. Por que trocar, enfim, a natureza dessa troca, já que nós estamos trabalhando com um campo tão específico, como é o campo das humanidades e das letras. Como foi pedido também para fazer já direto, engatar as considerações finais, adorei participar dessa live com todos aqui. Eu acho que uma coisa que ficou muito nítida, né? Pesquisa, ciência, humanidades, letras, não são despesas, não são gastos, são investimentos. E quando a gente fala em investimento, a gente não fala em migalha,
a gente não fala em achatamento de porcentagem daquilo que deve ser destinado à ciência, à pesquisa, à investigação, à educação, às humanidades de uma forma geral. E eu acho que a afinidade e a afinação, não apenas entre as associações entre si, mas, sobretudo, dos programas dentro das suas respectivas unidades, isso me parece ser um fato super relevante para que a gente também tenha afinidade e afinação na resistência que vai ser precisa e que vai precisar continuar, e de forma absolutamente contundente e presente. Pronto. Anderson? Deixa os outros continuarem. Bom, eu concordo com Mário e Jorge. Acho que reivindicar o termo ciência, eu acho que, bom, a gente precisa ter uma malícia de entender o modo como esse termo, enfim, opera em diferentes esferas, né? Eu acho que reivindicar o termo ciência dentro dessa discussão política enfim, de financiamento público ou privado, né? A gente tem um cenário que a gente quase não tem financiamento privado para a nossa área, dificilmente a gente vai ter, mas enfim, sonhando que em algum mundo futuro refeito a gente possa contar com isso também. Ou seja, dentro desse debate em que se fala em investimento em ciência, eu acho que é importante que a gente se inclua dentro de um escopo amplo de ciência, enfim, ampliando o que se define como ciência. Né? Ou seja, tirando a ideia de ciência daquele sujeito com jaleco, dentro de um laboratório, produzindo a cura para uma doença terrível. Né? Enfim, que é a ideia que tradicionalmente se tem de ciência, quando se fala, é essa figura, né? Ou seja, o que vai salvar vidas com a descoberta que ele vai fazer imediatamente. Acho que essa ideia nesse caso é importante que a gente se inclua como ciência. Mas eu acho que dentro da singularidade daquilo com que a gente trabalha, eu acho que o Mário descreveu bem aí o que se descreve como ciência, ou seja, né, essa ideia do que pode ser repetido em laboratório, enfim, comprovável, etc. Nós da literatura, até mais do que os da linguística, né, ou seja, algumas pesquisas da linguística, a gente trabalha dentro de uma lógica de singularidades, ou seja, cada texto literário tem a sua singularidade, cada encontro com o texto literário é singular. Então, nesse ponto, tentar entrar dentro de uma definição de ciência, e aí eu incluiria também, né, essa obsessão com a metodologia, né, ou seja, a metodologia ela tem a ver com isso, ou seja, com controle de resultados. Eu não vejo como que na maior parte das pesquisas que nós fazemos, acho que em algumas ela se aplica sim, enfim, alguns estudos ligados à educação, à recepção, ou enfim, algum outro tipo de experiência que a gente possa fazer com a linguagem, nessas novas tecnologias, enfim, né, estudos de humanidades digitais, então você acaba encontrando uma ou outra pesquisa nesse sentido, mas, no geral, me parece que a gente trabalha com algo muito singular, a gente trabalha com imaginação, a gente trabalha com uma história que surge, com essa história que surge no encontro com um sujeito que lê, um sujeito que escreve, e é sobre isso que a gente fala, e é importante que a gente continue falando, escrevendo sobre isso, é importante a gente reivindicar o lugar desse tipo de reflexão, desse tipo de saber, desse tipo de produção de conhecimento no nosso tempo. Então, já me encaminhando então para essas considerações finais, eu, antes de agradecer a todos, eu queria só pontuar aqui que eu estou com enquanto a gente conversava aqui, eu fiquei muito pensando em três contribuições que me parecem importantes para o tempo de hoje, né? A gente falou aí de pesquisas, aqui na UNB a gente fez também um edital para as pesquisas sobre o Covid. Algumas pesquisas surgiram da área da linguística, né? Glossários, enfim, né? Algumas coisas nesse sentido. Da literatura não, porque eu acho que a gente tem um outro tempo também. Mas eu acho que tem enfim, um campo aí para a gente pensar. Eu fico pensando num artigo que eu li de uma pesquisadora daqui da UNB, que saiu no El País, ela está publicando um livro agora, a Lígia Diniz, e chamado Imaginação como Presença, se eu não me engano, em que ela defendia essa ideia da imaginação, enfim, essa ideia de a gente ter que trabalhar a imaginação para poder transformar o presente, né? Então, o argumento dela ia um pouco nesse sentido, e nesse ponto encontrando, de alguma maneira, um texto que tem sido muito lido e muito comentado, que é o texto que saiu ano passado, do Ailton Krenak,
sobre como as ideias para se salvar o fim do mundo, né? E ali ele reivindica outra vez essa ideia de poder contar histórias, ou seja, né, enquanto uma história puder ser contada, a gente adia de alguma maneira o fim do mundo. Então, diante de um tempo, né, sinistro, apocalíptico, me parece que o nosso lugar é um lugar fundamental nessa construção de uma possibilidade de uma imaginação de uma saída, ou seja, que a gente possa, né, com o nosso trabalho, com a nossa reflexão, sermos capazes de garantir de alguma maneira uma saída. E quantas pessoas não estão saindo, né, de alguma maneira do horror desse cenário do noticiário que a gente vê, ou das experiências que muitas pessoas têm vivido em relação tanto à Covid quanto a outros horrores, enfim, né, que estão surgindo nesse momento. Eu acho que a ficção tem salvado muita gente, né? Ou seja, quantas vezes a gente não parou para refletir sobre isso. Enfim, era um pouco nesse sentido que eu queria encerrar, agradecer a todos, foi muito bom, aprendi muito ouvindo todos vocês aqui. Depois vou lá ler todos os comentários para saber o que foi dito ali pelos internautas, que o Zeus de Curitiba disse. Ok. O Zeus era de Cuiabá, Curitiba, querido. de Cuiabá. De Curitiba não tem saído boas coisas nos últimos tempos, de Cuiabá. Eu acho que a única coisa que salvava era o Dalton, mas o Dalton já era, enfim. Confundiu os Fred, é contigo. Considerações finais e uma possibilidade de elucubração em cima disso tudo. Nossa, vamos lá, né? Eu vou pensar um pouco aqui como Paul Feyerabend, contra o método, né? Que é um filósofo que discute dentro de uma perspectiva de uma construção de ciência anarquista. E ele diz exatamente que a ciência ela avança na medida em que ela rompe com o método. Então, o pesquisador que faz o empirismo, né, que está lá observando e relatando, ele efetivamente avança dentro de uma construção de pensamento, de uma construção de raciocínio, quando ele rompe com aquela metodologia dele. E o Paul Feyerabend, quando ele fala contra o método, para mim é uma grande possibilidade de método, um método livre. Um método em que nós, da área de literatura aqui, né, que somos todos nós, temos muito essa possibilidade, temos muito isso ao alcance, temos muito isso, a liberdade de avaliarmos teses e dissertações dos nossos pares, né, a gente tem essa possibilidade de olhar para ele e compreender esse avanço do sujeito a partir da liberdade metodológica que ele está colocando ali dentro do próprio texto dele. Então, eu acho que a gente tem, sim, uma contribuição científica na medida em que nós produzimos saberes e diferentes conhecimentos, e esses conhecimentos são fundamentais para a gente construir uma sociedade democrática, uma sociedade que seja sensível de um com o outro, né? E nesse sentido, a gente acaba tendo um papel fundamental dentro desse fazer científico. A gente só entra para um reconhecimento de ciência no país nos anos 80. É importante uma figura aqui que eu vou falar o nome dele, que também foi presidente do CNPq na época da ditadura militar, que é o Linaldo de Albuquerque, que foi reitor da Universidade Federal da Paraíba. O Linaldo colocou pela primeira vez num plano básico de ciência e tecnologia que ele criou, a questão da cultura e da educação como perspectivas de investigação científica. Então, de lá para cá, é que a gente entra efetivamente nesse caldo de produção e de discussão de ciência, desde que a gente é muito jovem, e que a gente não pode ser alijados, nós não podemos ser alijados desse processo simplesmente porque a gente se julga menos cientista ou menos importantes dentro da produção de conhecimento do país. Eu acredito muito que o meu aluno está fazendo enquanto produção de conhecimento dentro de uma linguagem, né, tem a ver com uma contribuição que tem impactos em diferentes áreas do conhecimento, em diferentes áreas da linguagem do saber. Porque, no fundo, né, vou acabar aqui com um mote para a gente refletir. Todas as ciências são humanas. Acho que, no fundo, é isso que nos traduz. Todas as ciências são humanas. E a gente não pode perder de vista o diferencial humanizador
que a nossa área tem, o impacto humanizador que a nossa área tem nesse processo, tá? Então é importante que a gente se coloque e resista, sobretudo, a essas pressões que a gente vem tendo, que são terríveis, né? Terríveis. Quando eu vejo o ministro da Educação falar o que ele fala das humanidades, ou escrever um impressionante dele ali, com aquela grafia maravilhosa, né? Eu falo, gente, mais do que nunca a gente precisa estar atentos, né? E precisamos estar ali firmes e fortes, promovendo essa união e esse embate contra esse discurso reducionista que a gente está encontrando na sociedade brasileira do que é fazer ciência. Precisa ampliar isso daí. É nesse sentido que eu acho que a gente tem uma grande contribuição.